Bom, o tema da preleção de hoje, a fé transporta montanhas, está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um convite que eu gostaria de fazer para vocês de reflexão, para a gente levar para casa e perguntar para nós mesmos, em silêncio, quais são as montanhas que a gente ainda precisa remover da nossa vida. E quando a gente fala montanhas, não se refere aqui a algo que está lá fora. Não são as montanhas que a gente vê. Essas montanhas são montanhas internas. O convite que Jesus faz para que nós façamos uma reflexão são as montanhas que nós temos que vencer, que nós temos que escalar dentro de nós, para que nós possamos passar por elas, ver o que tem atrás dessas montanhas. É esse o convite que esse capítulo nos faz para reflexão. E a fé? Vale a pena a gente refletir sobre o que é a fé aqui. Você vê que o título é A Fé Transporta Montanhas. Quer dizer, que com a fé eu posso transportar essas montanhas internas. Mas eu poderia acrescentar uma palavrinha aqui, um pronome, a fé que transporta montanhas. Por que esse que? Porque não é qualquer fé. A doutrina espírita nos ensina que não é qualquer fé que vai transportar essas montanhas. É a fé raciocinada. E fica muito claro quando a gente lê o capítulo o que Kardec tentou nos transmitir ali em termos de conhecimento, que é a grande contribuição que a doutrina espírita nos traz, que é a fé raciocinada. A nossa doutrina é baseada na fé raciocinada. Nós não temos dogmas, nós não temos perguntas que não podemos fazer. Isso traz um conforto para nós. Nós podemos sim questionar e devemos questionar. Só que o primeiro a ser questionado e mais questionado somos nós mesmos. O nosso comportamento, do que é feita essa montanha interna que eu tenho que transpor. É isso. E para isso eu preciso colocar a razão. E a doutrina nos traz essas ferramentas de razão. Porque no fundo essas montanhas são os nossos defeitos morais. A base dessa montanha é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E quanto mais arraigado, mais forte ele é, mais firme essa montanha, mais difícil de eu transpor. Então já fica a dica. Se eu quero transpor essa montanha e enxergar do outro lado e continuar a minha caminhada evolutiva, passando por essa montanha, eu vou ter que trabalhar o egoísmo, eu vou ter que trabalhar o orgulho. Mas sozinho, Marcelo, não é fácil. Não, a própria doutrina nos traz a solução. A reflexão sobre o que nós chamamos de virtudes teologais. São 3 as virtudes teologais que Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Quem são elas? A primeira delas, a fé. A segunda, a esperança. E a terceira, a caridade, que nós colocamos hoje. Quando Paulo escreveu, não era caridade a palavra era amor. Só que na época de Paulo, haviam 3 palavras para amor. E ele escolheu a palavra ágape. Porque tinha eros, o amor entre pessoas, carnal, tinha filia, que era o amor entre amigos, entre parentes, e o amor ágape, que é o amor, a definição de amor mais próximo do que Jesus veio nos ensinar, que é o desapego, é trabalhar pelo próximo. Esse é o ágape, ele colocou lá o ágape. Mas nas traduções
chegou para nós como caridade. E é uma palavra fantástica, caridade. Porque a fé, para que a gente chegue nessa fé, a gente precisa trabalhar a esperança e a caridade. E a esperança e a caridade aqui é a ação. A esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Sentar e ficar esperando que a montanha se dissolva, que a montanha saia de uma maneira mágica. A fé aqui é diferente de poder mágico. A fé aqui é ação, eu trabalhar. E nada melhor do que a palavra caridade para expressar esse trabalho, para que nós melhoremos, para que nós substituemos os defeitos pelas virtudes, para que nós possamos fazer essa substituição. E aí é no trabalho, e a doutrina nos dá caminhos para esse trabalho, que é quando eu estou fazendo pelo próximo, quando eu estou deixando de ser arrogante, eu estou deixando a minha soberba de lado, eu estou deixando de lado a minha vaidade, e eu coloco no lugar a paciência pelo próximo, a tolerância pelo próximo, o perdão, que talvez seja a virtude mais difícil de ser alcançada, ou a ação mais difícil que tenha nessa nossa encarnação, que seria o suprassumo da caridade. Perdoar. Perdoar aquele que errou por algum motivo. E a importância do perdão está até no nosso egoísmo, porque a gente quer que os outros nos perdoem também. Como é que eu posso querer do outro aquilo que eu não tenho, eu não ofereço, né? Então, esse é o caminho para que a gente tenha fé. E essa fé possa estar removendo esses nossos defeitos que compõem essa montanha. Tem um filme fantástico, baseado numa história real, que é um caso estudado pela medicina até hoje e não se consegue entender o que aconteceu com um rapaz que se chama John Smith, americano. O filme, o título brasileiro em português, perdão, é Superação, Milagre da Fé. Conta a história de um menino que estava brincando com seus amigos num lago congelado, no estado de Missouri, perto da cidade de St. Louis, e foram até advertidos por um adulto para não brincarem ali, porque um perigo enorme, o gelo poderia ceder e eles entrarem, caírem no lago gelado, e foi exatamente o que aconteceu, e o John caiu lá, caiu ali. Chamaram os bombeiros vieram, os amigos desesperados tentaram tirá-lo, não conseguiram, e os bombeiros ficaram ali tentando, e os minutos foram se passando. Se passaram quase 20 minutos e não achavam. Já estavam desistindo. E um dos bombeiros ouviu uma voz: vá um pouco mais para trás da onde você estava, que ele está lá. Ele achou naquele momento, relatos dele depois, história real, está muito bem divulgada na mídia. Ele achava que fosse o capitão, pelo rádio. Ele foi um pouco mais para trás com um gancho, eles vão com ganchos, né? E achou o corpo do John. Tirou, içou, colocou ali na margem do rio, do lago congelado, já tentando fazer os procedimentos de reanimação, mas ele estava totalmente paralisado, o coração não batia mais, não tinha mais pulsação, o corpo gelado. Já tinham se passado 43 minutos, ele foi removido para o hospital. Chegando no hospital, o médico que recebeu, já recebeu um corpo. Não tinha mais o que fazer, ele não respondia às tentativas de reanimação, tentaram todos os procedimentos disponíveis ali, e já dando como um óbito,
deixaram que a mãe entrasse ali na sala onde ele estava. Quando a mãe tocou os pés dele, já evocando o Espírito Santo, né? A senhora evangélica, evocando o Espírito Santo, naquele instante já se passava mais de 1 hora, e a ciência diz que até 6 minutos nós podemos reverter o quadro quando o cérebro fica sem oxigênio. Até 6 minutos. Ele estava mais de 1 hora, mais de 60 minutos. Quando a mãe evocou o Espírito Santo, tocou os pés dele, imediatamente teve uma reação no aparelho que media a pulsação, o batimento cardíaco. Os enfermeiros e o médico não acreditaram naquilo. E ali a mobilização para tentar reanimá-lo. E foram 2 dias tentando reanimá-lo. E ele tinha reações muito frágeis, muito fracas, que não dava para animar a ninguém. Porque eles falavam, mesmo que ele consiga sobreviver, ele vai ter sequelas que vão ser irreversíveis e ele vai vegetar. Só que depois de 48 horas, ele voltou a falar, voltou à vida. E nessas 48 horas, mostra muito bem detalhado o filme, e também está no livro que foi escrito pela mãe dele, as orações. Não foi só a mãe. A mãe foi a capitã da fé. Mas a escola, os amiguinhos da escola, os professores, a comunidade, a igreja, todos eles ali naquela luta da fé. Hoje, tem entrevistas dele no YouTube, ele dá entrevista absolutamente normal, hoje é casado, tem filhos, e dá palestras lá na igreja dele, nos Estados Unidos todo. Perfeito. E será que foi o poder da fé? Tem inúmeros relatos. Eu fui estudar outros, tem outros até mais fantásticos. Tem um de 2 horas e meia, a pessoa morta, entre aspas, está viva e sem sequela nenhuma. A ciência não consegue explicar. Aí o que a ciência começou a fazer? A ciência está estudando o poder da fé, o poder da oração. Várias universidades, inclusive as mais famosas do mundo, Harvard, por exemplo, estuda exatamente o poder da oração e da fé, e estão encontrando reações físicas, biológicas, provocadas pela oração. Então, a fé, muito raciocinada aqui, que é a ferramenta que a doutrina nos apresentou, é o instrumento que nós temos que utilizar para remover essas montanhas dentro de nós. Porque sem essa fé raciocinada e sem o conhecimento que a doutrina nos traz, a vida fica difícil de entender. Fica difícil de entender o sofrimento humano. Eu trouxe aqui para ilustrar isso um poema muito bonito, muito melodioso, de um poeta paraibano, Leandro Gomes de Barros, um poeta extremamente católico, tá? Ele traz um poema que se chama O Mal e o Sofrimento. Ele diz o seguinte: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É um questionamento que nós já fizemos e fazemos
Mas se a gente for prestar atenção aqui, se nós jogarmos a luz da nossa doutrina nesse poema maravilhoso, a gente tem respostas. Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto hoje? Mas se a gente aplicar a lei de causa e efeito, a gente sabe que nosso sofrimento teve uma causa no passado que eu mesmo provoquei. Mas já passou, eu não tenho como voltar atrás e fazer um novo começo, igual o nosso querido Chico nos ensinou, né? Porém, nós podemos mudar agora e fazer um novo fim. E é para isso que nós trazemos esse conhecimento. Que é para agora, nesse instante, nessa quarta-feira, dia 26. Isso? Dia 26 de agosto de 2026, às 20h17. Nesse instante, começa o restante dessa nossa encarnação. É o momento mais importante de toda a nossa encarnação, é agora. Porque é o único momento que eu consigo agir. E a doutrina veio nos convidar aqui para que nós façamos essa ação. Para que nós removemos essas montanhas que estão aqui dentro, tá? Não estamos falando lá do Everest, não. Aliás, uma vibração especial para os nossos irmãos que estão ali pertinho, né? Não sei quem acompanhou o que aconteceu no Nepal, exatamente onde tem as montanhas mais altas do mundo, as montanhas externas. Que nós não tenhamos montanhas tão altas aqui dentro, ao ponto de não se sensibilizar com um irmão que nós não conhecemos e nem vamos conhecer, mas que a nossa oração possa de alguma maneira chegar até lá. Que essas montanhas altas que temos aqui dentro de nós não nos tape a visão daquele irmão que está ali dentro do meu lar, precisando do meu coração, precisando da minha ação. Ação. Que possamos agir a partir desse momento, para a gente remover essa montanha e enxergar o que tem lá do outro lado. Que a luz de Jesus envolva todos nós.